Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 13 de novembro de 2024, o meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o menino que estava na geladeira de Goiânia, senhor Dalton Cabeça. Fala, meu povo, olha eu aqui de novo trazendo alegria pro povo. E queria deixar um recado, tem muito arquivo MIDI se achando MP3, hein? Cuidado, hein, galera, abre teu olho, hein? Não bipa não, editor, não bipa não. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras baianas, o meu amigo do Rebolado, o picolé argentino, senhor Elmo, o Serra. E aí, galera, como é que vocês estão? Tô tentando aqui começar com alto astral depois da entrada desse menino aí. A entrada que ele tem até demais. A entrada dele brilha falando da sua careca. Olha. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo legal? Estamos vivos, por enquanto. E, diretamente dos interiores de São Paulo, aquela que está abarrotada porque em breve o judiciário entrará em recesso, a doutora advogada, a senhora Sandra Amaia. Oi, gente, como é que vocês estão? Tão bonzinho? Eu tô só o pó da gaita. Não, é a capa da gaita, né? O pó é da rabiola. É, o pó é da rabiola. É por isso que eu tô assim, ó. Ok, é isso aí. E também o meu amigo Lare Ruiz de Fuera, o menino professor, que está chegando no final do ano e já não aguenta mais seus pequeninos alunos, senhor Tiago Escudo de Carvalho. Salve, povo, estão bom? Mais alguém aí que não aguenta de ansiedade pra chegar às férias? Eu. Nossa, eu não aguento mais, gente, trabalhar, não. Eu tô assim desde fevereiro, mas é detalhe. 3/5 desse podcast não vem a hora. Ok, meu povo, é isso aí. E aí, bora atualizar? Bora. Bora? Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, vale lembrar que todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, nós estamos gravando no nosso canal no YouTube. Venha interagir conosco, ver e ouvir coisas que jamais irão para o programa final, como falar sobre o pequeno brioquinho de uma pessoa. Procure no YouTube por Comenta Pod, curta e comente nos vídeos e também assine o sininho para ficar sabendo de futuras gravações. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos aquele e-mail de comunicação, um formulário onde você pode enviar a sua opinião, matérias, atualizações, mas por que fazer isso por lá? Lá tem tudo já bem explicadinho de como fazer, além também de você poder deixar o seu contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Por favor, deixe na sua avaliação lá no Senhor Spot Flávio, ou então também um comentário que nós iremos trazer no próximo episódio. Mas caso você queira informação de verdade, você as encontrará no Senhor Instagram. O menino Senhor Tiago Escudo de Carvalho e o Senhor Elmo Serra estão sempre trazendo matérias lindas, bonitas, nem sempre tão cheirosas, para que vocês possam ficar informados do que está acontecendo. Meu povo, seguindo aqui, eu sei que vossas senhorias possuem indicações. Senhor Tiago, o senhor quer começar com a sua indicação? Eu acho que eu quero, né? Agora. Só porque eu nunca trago nada, eu vou indicar, seguindo o exemplo da Tata, uma série antiga. Que eu vi quando passou no SBT há muitíssimos anos atrás. Aí eu convenci minha esposa a começar a assistir agora no Prime. Eu não vejo todos com ela, mas sempre que eu posso eu vejo 1 ou 2 episódios, que é o Cold Case. Ah, eu amo! Que é tipo um irmão mais sombrio do CSI. É da mesma época, do mesmo produtor. E é divertida. Tem uns episódios muito bons. E alguns com discussões interessantes, outros melhores, outros piores, mas vale a pena conferir. Tem no Prime Video. São 7 temporadas, se eu não me engano. 2003 a 2010 que ela passou. Quem tiver aí, quiser assistir, é divertida e é isso. Já assisti inteirinho. Que eu assisti todinho esse. Justo, é isso aí. Senhora Sandra Maia, eu sei que vossa senhoria também tem indicações. Eu vou indicar, tá tendo uma discussão sobre uma lei sobre taxar, não é taxar livro, é para colocar o preço, para congelar o preço do livro, todas as livrarias iguais. O lançamento vai ser tudo o mesmo preço, tanto faz na Amazon quanto na livraria da esquina da tua casa, vai ser tudo o mesmo preço. E, enfim, tá tendo essa discussão sobre essa lei. E aí eu vou indicar de novo o canal do Paulo Hatz,
que é o Livraria em Casa, o link depois vai estar aí no programa, ele fez uma baita de uma pesquisa sobre índices de leitura, idade, compras, perfil de leitor, enfim, um monte de coisa lá no canal dele, trouxe os prós e os contras da lei, colocou as situações que estão sendo discutidas dentro desse assunto. É um vídeo longo, tem 1h e pouquinho, 1h07, acho. Eu mesmo assisti em 2 vezes, mas vale muito a pena para você se inteirar desse assunto aí. Ok, é isso aí. E, senhor Elmo Oserra, eu sei que vossa senhoria também tem indicações. Eu tenho indicações. Antes eu queria falar assim algumas palavras para poder contextualizar minha indicação. É que eu tenho uma mania de ficar pedindo para as pessoas elas não ouvirem o que falam os economistas e os analistas políticos e afins. Mas quando eu falo isso não é para não ouvir, é para não dar ouvido, que existe uma diferença entre ouvir e não dar ouvido. E quando eu falo isso, eu estou falando em relação aos caras que aparecem na grande imprensa. Sim. Tá? Que em geral, não são pessoas que estudam zorra nenhuma, são apenas pessoas que são chamados os especuladores. Geralmente ligada ao mercado, geralmente não, sempre estão ligados ao dito mercado. E quando eu digo isso, eu estou fazendo com que vocês parem, pensem e pesquisem analistas, cientistas, economistas ligados à academia. Eu não estou falando da Smart Fit, não. Estou falando a universidades mesmo. E partindo disso, eu queria aqui indicar um livro e um podcast, um episódio do podcast da Rádio Escafandro. Maravilhoso. O de número 126. Diga-se de passagem, maravilhoso, divino, espetacular e, eu diria mais, extremamente lúcido. Exato. Perdão. Então, o 126, ele tem o título de O Futuro com Trump. E nesse episódio, o Tomás, eu acho lindo o nome dele, o Tomás Chiaverini. Meu Deus, eu queria tanto esse sobrenome. Ele entrevista um professor da Unicamp, que também é filósofo, é cientista político, o Marcos Nobre, e eles fazem uma análise sobre a eleição do Donald Trump. Até o momento, eu já ouvi muita coisa, já li muita coisa, e é a análise mais completa que eu pude perceber até agora. O episódio é gravado na manhã do dia seguinte à eleição de Donald Trump. E ele faz umas considerações que eu fiquei perplexo pela forma que ele coloca isso, pela forma que ele pensa, pela forma que ele traz alternativas para o campo progressista e ele vai explicando o porquê de Trump ter ganhado a eleição. Existe muita coisa por aí, existe muitos analistas falando um bocado de bobagem e falando coisas que é imediatista, mas esse cara, ele trouxe assim de forma lúcida o que aconteceu nos Estados Unidos. Dele também tem um livro que é chamado Os Limites da Democracia. Esse livro dele faz um raio-x da política brasileira desde lá de 2013, quando começou as manifestações contra Dilma, e ele vem trazendo, faz esse raio-x até o finalzinho do governo Bolsonaro. É um livro muito bom, tirando a parte que eu ainda não terminei, mas até onde eu vi, a trajetória que o livro toma é muito boa, é muito perfeita. E por enquanto é só isso. Ok, é isso aí. Senhor Dalton Cabeça, eu sei que inclusive você hoje tem coisa pra indicar. Olha aí, você não esperava por essa. Vou deixar aqui uma série que é relativamente recente, não tão recente, mas eu tô na 2ª temporada, que é Alice in Borderland, que é uma série que vai mostrar que do nada, do nadão, a galera do Japão sumiu, a galera de Tóquio sumiu, e apenas algumas pessoas restaram, e essas pessoas têm que participar de jogos de vida ou morte. Caralho. Pra poder, quem sabe, talvez voltar para a sua vida normal. E cara, é uma série muito boa, apesar de você pensar, coisa de vida ou morte é muito explícito, mas a série vai tratar a questão de relações humanas, de formação de alianças, de desenvolvimento ali de como sobreviver numa situação como essa. Estou terminando a 2ª temporada, uma série bacana, e uma coisa aí que às vezes a gente não dá espaço, né? Que é questão da cultura asiática, seja ela japonesa, coreana ou afins. Sim, é verdade. E como que é o nome da série? Alice in Borderland. Esse Alice in the Borderlands não era um anime? Não, eu conheço como uma série só. Eu acho que era um anime. Eu tenho alguma vaga lembrança de ser um anime. Deve ser um outro com nome parecido, hein? Sei não, hein? Pode ser. Mas é uma série boa. Tem uma série de mangá, então deve ter um anime também. Tem uma série de mangá. É uma possibilidade. É isso. Tem uma aluna minha que lê, é por isso que eu fiquei... É isso. Talvez até as histórias sejam parecidas. Imawa no Kuni no Arisu. Amém. No cu de quem, menino? No seu também. No Arisu. Kuni no Arisu. Tem esperança, Thiago, tem esperança.
Ok, meu povo, depois de todas essas indicações, e aí, bora comentar? Bora! 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 Chegando aqui na nossa sessão principal, senhor Dalton Cabeça, como vossa senhoria estava sumida, vou pedir para que vós, Messias, traga sua matéria. Então, eu estou trazendo hoje uma matéria do G1, do dia 13/11 de 2024, pela Letícia Dauer, que diz o seguinte: proibição de celulares nas escolas em São Paulo. Veja o que pode e o que não pode, segundo o projeto de lei aprovado. Texto restringe que estudantes usem qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas, incluindo intervalos. O governador Tarcísio de Freitas tem 15 dias úteis para se manifestar sobre a proposta. O que está rolando? No Brasil afora, está começando aí a pegar essa ideia das escolas sem celulares. Em alguns países, Europa, se eu não me engano, já tem esse projeto, já funciona. Os alunos não ficam sem o celular apenas durante as aulas, eles ficam durante a semana sem o celular. Os meninos vão ter acesso a celular um dia por semana, ali no final de semana. E qual que é o lance? Eu tenho visto que isso tá vindo de forma bem, assim, incisiva no Brasil inteiro. E é algo que o DF já praticava já há vários anos, mas existe aquela diferença que é a diferença brasileira. Não sei se pro Thiago e pro Elmo, que também são professores, eles conseguem entender isso na prática aí. É o que é lei e o que de fato acontece. Porque, por exemplo, no Goiás, os professores, colegas que eu conheço e tudo mais, falam da dificuldade que é de você controlar uma turma onde o aluno tem um celular, mas você não pode recolher esse celular, você não pode pedir para o aluno entregar esse celular, enquanto em outros estados a lei já é um pouco mais severa, mas vai muito de professor para professor. O que eu tenho percebido é alunos cada vez mais relapsos. Nós já tivemos outros episódios sobre isso, outras gravações, e eu não sei se de fato com essa lei sendo criada, por exemplo, para São Paulo, Brasília já está falando de mudar aqui para ser mais rígido também, se isso vai ser colocado em prática, porque a partir do momento que você fala para o aluno que você vai recolher o celular dele, que ele não vai poder celular, você arruma um enfrentamento com o aluno, que muitas das vezes o pai vai chegar na escola achando que tá cheio da razão, que ele tá certo. Aí você pode falar, mas é lei. Amigo, a gente mora no Brasil, tem um monte de lei aí, a galera simplesmente fala assim, foda-se, não vou seguir a lei. Exato. E aí, meu povo? Ó, esse ano fez 19 anos que eu dou aula. Gente, 19 anos. Caralho, mas é do que eu. É claro, tenho mais tempo dando aula do que você de vida. Ó, eu já passei por algumas situações de celular, mas tinha um colégio que eu trabalhava no interior da Bahia que a professora tomou o celular. Isso foi em 2013. E o que aconteceu? O pai chegou na escola, a diretora tomou, ficou com o celular e falou, só vou entregar com seu pai. O pai chegou na escola, todo bruto, meio que invadiu o colégio, bateu, jogou o pé na porta e entrou, acusando a diretora de ter roubado o celular do filho dele. Deu ideia. É pra sair preso da escola, né? É. Eu trabalhei no colégio, onde, também lá no interior, cidade de Feira de Santana, onde tinha menino muito rico. Tipo assim, tinha um menino que o pai era dono de uma rede de posto, o outro, a mãe era dona de uma... eu acho que até já contei isso aqui. A mãe era dona de uma empresa de segurança. O filho chegava na escola com o BMW blindado e o segurança abria a porta pra ele poder entrar no colégio. Ai, meu Deus. Era um colégio que os filhos de rico não queriam nada. Aí ia pra esse colégio porque lá fazia a disciplina que ele tinha perdido, ele não perdia de ano. Eu esqueci o nome agora do negócio. Quando eu tomava o celular de um dos meninos, ele tirava da mochila outro. Então, eu tirava um celular que era muito superior ao meu, e ele tirava outro igualzinho, ou um igual ao meu, e aí eu não podia fazer nada, porque levava pra coordenação, os pais não estavam nem aí. E nos dias atuais, os meninos ficam dentro da sala de aula, ou jogando. Tem menino da escola pública que ele só vai pra escola pra poder usar a internet do colégio, porque em casa não tem. Eles não têm condição de ter uma internet de qualidade e tal, num colégio que eu trabalho mesmo no Quilombo. Aí eles vão pro colégio. Quando eu entro na sala, a sala do sexto ano, que é que eu mais dou aula, a internet não chega lá. A internet chega muito falha. Então eles ficam pedindo pro banheiro toda hora, porque eles querem ficar perto do banheiro, que é perto da secretaria, onde tem a internet com mais qualidade. E aí começa a confusão, porque eu coloco a minha mesa atrás da porta, impedindo que eles saiam. E aí fica aquela aula, sabe, que não vai pra frente, porque o aluno não quer ficar na sala, só quer saber de ficar no celular. Uhum. E na escola particular, eu tenho um nono ano, se vocês tiverem aí, alguém do nono ano, um cheiro pra vocês, que a maioria dos meninos pega o celular, velho, você manda guardar ou manda parar. Eles ficam jogando ali online todos juntos. Às vezes é positivo pro professor, o aluno não, porque você consegue dar uma aula assim. Fica aquele grupinho ali que você sabe que quer, aquelas 6, 7, 8 pessoas, aqueles meninos que não querem nada, eles ficam em silêncio ali
jogando, de vez em quando grita um palavrão e tal. Mas todo dia você tem que conversar. Todo dia que você tem. Isso tá tornando desgastante já. E nem tem colégio público, outro colégio público que eu trabalho, não é mais nem do Quilombo, que os meninos ficam apostando em bet. Nossa. Tem um jogo de tigrinho, que já chegou nos colégios também. E Thiago, qual é a sua realidade onde você trabalha? Foda que varia muito. Cada ano eu tô numa escola diferente. Cada escola é uma direção. Até ano passado eu tava no estado, agora eu tô no município. A princípio tem uma lei aqui no município mesmo que proíbe o uso do telefone em sala. Mas, como diria o velho, vareia. Depende da sala, depende do aluno. Normalmente eu uso o telefone, acaba sendo uma negociação que eu faço com o aluno. Eu deixo algum momento da aula, pego leve com ele, faço uma vista grossa, ele se comportar. Quando é pronta, eu já cato o telefone e põe na minha mesa. Numa das escolas que eu tô, inclusive, tem uma caixinha especial que é para os alunos botarem o telefone. A orientação seria limitar o tempo todo, mas acaba ficando uma ferramenta mais de exceção do que do tempo todo. Não chega a ter problema com meus alunos, problemas de bet, de jogo. Eles falam sobre isso. Eu tentei explicar que eles vão se fuder com isso. Acho que mais ou menos entenderam. Pararam um pouco. E tem um joguinho. Tipo, em 2019, eu tava na escola estadual, que era pro ensino 8º ano. Os meninos ficavam jogando Free Fire. Hoje em dia, não tem mais tanto o Free Fire. Tem mais que jogo que eles jogam? Acho que tem um aluno que joga jogo de futebol, ou fica vendo no Instagram, eles mexem muito no Instagram. Com ferramenta, eu tava vendo uma pesquisa aqui. Eu até peguei a notícia, pensei em trazer, mas não levei pra frente. Fala que... Peraí, cadê ela? Isto é, que mais da metade dos brasileiros apoia a proibição total de celulares na escola, diz estudo. Das estatísticas aqui, e fala assim que 14% são contrários a qualquer tipo de medida, mas que jovens de 16 a 24 anos são a parcela que mais apoia a aplicação de alguma norma. Os alunos eles não são idiotas, eles sabem que o que estão fazendo é errado, eles sabem que eles não deveriam estar mexendo, eles vão testando o limite para ver até onde vai. E eu não tenho o azar, o privilégio, não sei, de dar aula em particular. Na pública é diferente, a nossa clientela é diferente. A relação que eu vou ter com o aluno acaba sem ter mediação do pai ou da mãe que vai bater boca por causa disso, não é tão, onde eu tô pelo menos, tão forte. E acaba ficando mais por conta da mediação da direção. Numa escola a direção é mais rígida, os alunos respeitam mais, na outra é mais solta. Acaba não tendo tanta efetividade a proibição e fica na negociação. Tipo assim, tem que saber lidar com a criança, tem que mediar por cada realidade, né? Não tem uma fórmula pronta, proibir em definitivo. O que se você for pegar o pai quer que o aluno tenha um telefone para poder se comunicar com ele. Você não precisa se comunicar com o seu aluno, você tem que ligar pra porra da secretaria da escola, a princípio. Eu fico puto, eu tô dando aula, aí o aluno, professor, a minha mãe está me ligando. Eu tenho vontade de pegar, atender e falar, ô senhora, desculpa, ele está no meio da aula. Não é pra ligar pra ele agora, liga pra secretaria se eu for falar com ele. Você não atende? Eu atendo. Não, eu já, sim, quando é um aluno que é mais gente fina, às vezes que é aquele aluno que eu tenho uma simpatia, um diálogo melhor, eu dou uma, ô mamãe, tá na aula, né? Normalmente eu só, não pode. Ou quando ela insiste muito, às vezes, vai lá pra fora. A diretora te pegar, pra mim é assim. Ô, Thiago, mas assim, eu escutei hoje de uma criança de 10 anos, que nem é aluno lá da escola, foi lá hoje pro um projeto que eles chamam de transição, que tá saindo dos anos iniciais pros anos finais. E falei que não podia usar o celular na escola. Ah, mas a lei diz que você não pode pegar o meu celular, que não sei o que. Eu falei, realmente, a lei diz isso. Eu não vou pegar seu celular, mas você não vai assistir a minha aula, eu vou chamar teu pai aqui, e se tu criar casa, ainda liga pra polícia, a polícia pega teu celular, porque é uma lei. E qual é a minha problemática com relação à questão dos celulares? De fato, na minha aula eu negocio, meus alunos não usam. Só que é entrar naquele, não usa porque eu tô o tempo todo vigiando, não usa porque eu tô o tempo todo avisando pro menino guardar, não usa porque na hora que entra na minha sala eu já mando guardar o fone, mas eu não posso descuidar. E aí, na hora que vem a questão do IDEB, que todo professor desse país sofre com essa porra desse IDEB, que é cobrança em cima de cobrança, resultado em cima de resultado, eu pergunto, cadê a participação dos pais, de fato? Porque se quer comunicar com o filho, existe vários telefones de escola. Escola nenhuma tem só um telefone. É do diretor, do vice, de coordenador, tem um monte de telefone. Mas na hora de cobrar resultado dos professores, eles não veem quem são os alunos dentro de sala de aula. E de fato, tô eu tentando ensinar pro moleque lá sobre Guerra Fria, mas o moleque tá pouco se fudendo pra Guerra Fria. Ele tá interessado no joguinho online, ele tá interessado em alguma coisa no celular, no contatinho e tudo mais. O moleque chega podre de sono na sala de aula porque passou a noite no celular porque o pai tocou o foda-se. Então assim, se
se eu pego hoje, e isso eu falo em sala e fica a dica pros demais aí, tu vai marcar um trabalho, o menino reclamou do prazo, fala assim, me mostra o tempo de tela que você tem aí. Quantas horas por dia você tá passando nesse celular? Agora vem me dizer que não deu tempo? Que não tem tempo? Eu falei, me usa qualquer outra desculpa, mas nunca chegue na minha aula e fala que não deu tempo de fazer alguma coisa, porque tempo você teve, você não fez porque não quis. Por quê? Porque tá todo mundo com a cara enfiada na porra do celular, irmão. Isso aqui, ó, isso aqui é um problema que a nossa sociedade está enfrentando. Nós que somos um pouco mais velho, nós conseguimos aprender a viver sem ele algumas horas, mas a geração mais nova não sabe. Sim, isso aí, senhora Sandra Maia, a senhora quer dizer algo? Tem opinião? Cara, eu não conheço muito da dinâmica de escola, tudo, mas em relação à lei que vai sair, pelo que eu tava lendo na reportagem, vai ser um esquema mais ou menos igual o Thiago acabou de falar que é na escola dele, que você entra e deixa o celular guardado, e a partir do momento que você tem lei, você não tem discussão, porque se você tá amparado pela lei, não precisa mais ter negociação, nem isso, nem aquilo. Esse negócio também de você não pode tirar meu celular. Se você estiver fumando, eu também não vou poder tirar seu cigarro. Se você estiver bebendo, eu também não vou poder tirar sua cerveja. Como assim eu não posso tirar seu celular? Eu não tô pegando pra mim, tá aqui, ó, tá aqui, na mesa. Você tá vendo ele. Depois você pega, entendeu? Eu penso que esse tipo de atitude não é nenhuma infração, nenhuma irregularidade. Quando a lei for adotada, penso eu que também vai ser muito das escolas notificarem esses pais do que a partir dali vai começar a acontecer. É óbvio que você não vai proibir de entrar com o celular nas salas, porque hoje em dia ninguém mais tem telefone fixo, nem nada disso. Você precisa falar com o pai da criança, ou o pai da criança precisa falar com a criança, sei lá, qualquer coisa. E facilita, ao invés de, que nem o Thiago falou, ao invés de você descer na diretoria para pedir e tudo mais, facilita ali o contato. No entanto, falar, ó, se estiver interrompendo a aula vai ser apreendido, só vai ser devolvido quando a senhora vir buscar, quando o senhor vir buscar, esse tipo de coisa. Aí cada escola, imagino eu, que tem liberdade para ver como é que vai fazer esse bem bolado aí. Mas esse negócio de não pode, não pode nada. Eu acho que assim, vou dar minha opinião aqui de comentarista, porque eu não tenho filho, eu não tenho nada, então eu só posso dar minha opinião. Eu acho que, querendo ou não, essa fase de adolescência, de quem tá ali entre o 6º, 9º ano, 1º, 2º, 3º colegial, que eu não sei como é que chama agora, porque eu sou velho, eu sou da fase antiga ainda. Ensino médio, criatura. Não, então, mas ensino médio são o quê? São 3, 4 anos agora? 3. São 3 anos? Tá. Então, enfim, essa questão aí. Querendo ou não, essa é uma fase onde as pessoas, elas estão com uma certa efervescência de hormônios, está iniciando uma maturação cerebral. Então, assim, é um momento que, inclusive, essa criança, ela está se entendendo como outro na sociedade. E até ela está testando os limites da sociedade e até onde ela pode ir nessa sociedade. O fato dela testar o Thiago, o Dalton ou o Elmo não necessariamente é só uma questão de afronta, só uma questão de malcriação, uma questão de que o pai não deu limite para a criança, porque a gente já foi criança um dia, a gente sabe que a gente se comporta de um jeito perto dos pais e de outro sem eles. Isso é um fato, gente, não é só o Adrian que fez isso na adolescência. Todo mundo fez, você fez. Nunca fez isso. Teu cu. Sou um anjinho. Teu cu, meu cu, o cu de todo mundo, como diria a senhora Sandra. Então, assim, é foda, porque, como o Dalton também falou, a gente sabe que existe leis no país que não pega. E essa frase, eu fico imaginando você explicar isso pra um gringo. Como que você explica pra um gringo? Olha, no Brasil tem leis que não pegam, tem leis que não funcionam. Enfim, divagando. Mas a questão é o seguinte, a gente vê um alto momento que não tem fiscalização, não tem ferramentas necessárias, professor extremamente cansado, professor extremamente exausto, pais exaustos com escalas de trabalhos, e aqui a gente pode falar do 6x1 também, que são extremamente exaustivas, jovens com muito tempo e vontade para querer se entender no mundo. Então, assim, pensar um pouco sobre só a lei é só um passo para fazer com que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, eles se entendam no mundo. Eu acho que, assim, é muita coisa junta. É o tipo de problema complexo que não é com uma lei simples que vai resolver o problema. Que nem o Dalton falou, os pais que não se envolvem, que... Não sei se foi o Dalton ou se foi o Elmo que falou agora, desculpa. Que
os pais não se envolvem, que os pais não acompanham ou largaram mão. Será que esse pai largou mão porque ele já ouviu tanta merda no dia de trabalho dele que lidar com os questionamentos do filho ainda não vai ser um cansaço e um estresse mais alto? Adrian, deixa eu cortar rapidinho você. Eu escutei da irmã de um aluno que a mãe deles tinha largado ele de mão. Você botou essa criatura no mundo, é sua responsabilidade. Tá. Ah, mas eu trabalho muito, eu tô cansado. Infelizmente, continua sendo sua responsabilidade, não minha. Tudo bem, Dalton. Eu entendo. É responsabilidade, Dalton, é responsabilidade da pessoa que pôs. Só que essa pessoa, quando ela pôs no mundo, ela teve uma outra opção, ela tinha educação sexual, ela tinha como saber. Esta pessoa está criando o próprio filho, como ela foi criada. A gente precisa ver qual é as questões que essa pessoa já traz dos pais para criar os filhos. Então, eu concordo com o Adrian que o que a gente vê agora, o problema que a gente vê agora, na verdade, é uma consequência, o resultado de vários outros problemas sociais que a gente precisa discutir. E a gente sempre fala aqui, não há soluções simples para problemas complexos. Mas o que eu vejo também é um abandono por parte do Estado em prover para essas crianças e para os professores, sobretudo, inclusive, o respaldo para cuidar desse tipo de coisa. Porque tem uma psicóloga lá na escola. A psicóloga não dá conta de todas essas crianças. Então, de que adianta ter a psicóloga na escola? Sim. Se ela não consegue resolver, vai precisar de um tratamento mais sério, com psiquiatra talvez, medicação, ela não consegue arrumar um jeito da Secretaria de Saúde fazer um bem bolado com a Secretaria de Educação para enviar essa criança para um psiquiatra e tal, não sei o que. Então, assim, tudo tá tão torto, esse negócio que o Adrian falou, lei que não pega, toda lei pega. O que não pega é a consequência. O que as pessoas não estão acostumadas é com a consequência da lei. Vide a furdunço que está hoje em dia sobre liberdade de expressão, porque parece que as pessoas esqueceram que existe crime de injúria, de difamação, de calúnia, de um monte de outras coisas. Por quê? Porque não tem consequência. Você faz errado, não tem consequência. E se tivesse, é o que eu sempre falei, o problema da criminalidade, um deles, não o único, mas um deles, não é que a gente prende pouco, a gente prende mal. Sim. A gente prende muito pobre, preto por coisa idiota, e a gente não prende, não tem consequência para crimes mais sérios, que não são resolvidos e não são resolvidos por falta de investimento em criminalística, por exemplo, tudo mais, não são resolvidos porque a estrutura da polícia é do jeito que a gente sempre criticou, enfim. Então não é que a lei não pega. Se você não tem consequência, se você não tem a certeza de que você vai ser punido, pra que eu vou fazer? Então, é por isso que eu acho que daí vai ser uma questão, as escolas estando respaldadas, vai das escolas criarem normas dentro da lei ali, criarem normas para que essas crianças compreendam e que os pais dessas crianças também compreendam e colaborem, embora a gente saiba que colaboração parental nas escolas está meio baixa, né? Mas a gente também tem que refletir um ponto que é o seguinte, nós tivemos um salto geral tecnológico de prender atenção, de como a gente se relaciona, inclusive com a tecnologia, que se parar para refletir um pouco, ela cresceu assim numa curva exponencial com a nossa possibilidade de se adaptar com as situações. O que eu tô querendo dizer? Quando teve a criação do rádio, por exemplo, 60 anos depois foi aparecer a televisão. Depois da televisão, foi 40, 50 anos depois veio aparecer a internet pro público geral. Eu tô falando aqui pro público geral, não o desenvolvimento militar da coisa. Então, você tinha um certo tempo para se adaptar como sociedade a essas novas tecnologias. Em 30 anos, nos últimos 30 anos, vou considerar de 94 até agora 2024, exatos 30 anos, o salto foi tão grande de tecnologia, de coisas prendendo a nossa atenção, de maneiras como empresas conseguem inclusive influenciar o seu humor, o seu pensamento, a sua opinião, que não permite com que nós consigamos nos adaptar. E agora a gente está vendo
mais uma nova mudança, que é essa entrada das bets, porque uma coisa era o bingo físico, que tinha na década de 90, que o velhinho ficava viciado, mas ele tinha que ir até o lugar para ter acesso a isso. Ou seja, ele tinha que se deslocar para chegar lá. Hoje, o velhinho vai conseguir chegar no bingo sentado na salinha dele, tomando biscoito com café e vendo o Datena falar de morte na televisão, sabe? E tem um outro ponto também. A gente viu uma redução no poder de compra da sociedade, junto com um aumento de pessoas na sociedade, fazendo com que esse poder de compra diminua no passar do tempo, que também é algo bem fora do comum. Há 30 anos atrás, a gente tinha o quê? 4 bilhões de pessoas no planeta. Hoje a gente já tem mais de 8, quase 9. Acho que existe até uma projeção para chegar a 10 bilhões nos próximos 10 anos. Então, assim, se parar para pensar, existe uma falsa escassez por conta de concentração de dinheiro em algumas pessoas que faz com que a gente se degladeie internamente como sociedade, que a gente brigue em pequenos pontos como sociedade, e isso não vai fazer com que a gente consiga avançar muito em algumas coisas no futuro. E esse é um pouco o meu receio de tudo isso. Porque é muito fácil eu chegar aqui e botar a culpa no adolescente que tá mexendo no celular. Só que há 25 anos atrás não existia celular. Há 20 anos atrás não existia celular. O primeiro iPhone que eu me dou conta foi em 2007. Então, há quase 20 anos aí. A maneira como a gente interagia com isso era muito diferente. Eu tenho certeza que de todos vocês aqui, e eu posso falar por mim, e eu tenho quase certeza que eu posso falar por vocês também. Vocês usam a televisão como segunda tela. Porque se vocês estiverem fazendo qualquer coisa, assistindo um filme, assistindo uma série, vocês vão puxar o celular para ver alguma coisa. Aquele momento de microtédio, você vai puxar o celular para olhar a rede social, para olhar um feed, para ver o marketplace do livro cara. Então, é um ponto extremamente complexo. Eu acho que não dá para apontar o dedo e falar a culpa é sua. São tantas coisas juntas que estão fazendo com que a nossa sociedade se imploda internamente. Independente aqui, eu tô falando, independente de cor, credo e escolha política, entendeu? Enquanto a gente perde tempo dizendo de quem é a culpa, quem se beneficia disso tá se regozijando naquilo que ele tá tirando da gente, que é a saúde, é dinheiro, é tempo, e acho que pelo menos acho que eu consegui falar de tudo assim que eu penso um pouco sobre esse assunto. E aí o Sr. Thiago tinha pedido a palavra. Sr. Thiago, fique à vontade. No último fim de semana, né? A gente tá gravando no dia 13, semana passada, eu fui no aniversário da minha tia-avó, tá completando 90 anos. E tinha lá algumas crianças, tinha meus sobrinhos, tinha diversas duplas de crianças, parentes lá, filhos de primo, mais próximos ou mais distantes, mas tinha meus sobrinhos e mais umas 4 ou 6 crianças lá, nessa faixa de idade, que vai de 6 e 10 anos, acho que não tinha ninguém mais velho que isso, não. E a minha irmã é uma pessoa que eu tenho muito problema com ela, mas uma coisa ela fez bem nessa vida, ela cuida muito bem daqueles meninos, porque os meus sobrinhos, das crianças, eram os únicos que não estavam mexendo no celular a festa inteira. Acho que quase nenhum momento eles pegavam o telefone pra mexer em nada. Enquanto os outros, eles não levantavam pra comer doce, eles não levantavam pra pegar salgado, não levantavam pra pegar refrigerante, não deram nenhum sinal de vida quando tocou parabéns. Quando pegaram as bolas, não se moveram pra pegar, pra brincar. Tava os meus sobrinhos lá de fora com as bexigas, jogando, os dois lá, de 6 e de 8 anos. E as duas crianças com a cara travada na tela, no celular. Não tirava por nada. Às vezes um tinha que levantar, entregava pro outro, continuar o joguinho, voltava e pegava e partia dali. Isso é menino lá que eu sei que é filho de professora, outros lá que são netos de professora, foi inclusive diretor da escola onde eu estudei há mais de 20 anos. Não é só a questão de tal qual classe social ou lugar social. Eu sei que a realidade dos meus alunos, em questão familiar, é diferente dessas crianças que estavam lá naquela festa. Porque são famílias, a maioria, bem estruturada, com pai e mãe presente de alguma forma, filhos de professores, mas que esses adultos estão relegando o tempo das crianças à tela, pro bem e pro mal, de qualquer modo. Nenhum
Nenhum. Eu fiquei reparando, nenhum se atentava. Chegava, falava, pedia pra parar um pouquinho. Não, as crianças ficavam o tempo todo no telefone. O telefone era babado das crianças. E criança, assim, o meu sobrinho mais novo tem 6, e um menino lá que devia ter 6 ou 7 também. E não tirava a cara do telefone. Meus sobrinhos iam pegar doce, iam pegar batatinha chips, refrigerante, e as crianças não faziam nada. Tipo, uns zumbizinhos sentados. Nunca, tipo, uma coisa que quando eu era criança, seria impensável. Os meus sobrinhos eram exceção no momento. E como é que a responsabilidade, independente da lei, o que os pais fazem? Se você for olhar a pesquisa, a maioria da população fala que não que apoia não limitar o celular da criança em casa, na escola, mas em casa. Sim. A gente já trouxe notícia aqui algum tempo atrás de uma menina que botou fogo no apartamento com a avó dentro, eu acho, porque a mulher tirou o telefone, se eu não me engano. Foi. Assim, tem um problema da escola que a gente tenta resolver de algum modo, mas que a gente não tá de mãos atadas se os pais, se o responsável, se o ser humano que colocou esse ser humaninho no mundo não tiver um mínimo de cuidado. Eu posso pensar em vários motivos que justificam, entre aspas, esse meio que não é abandono, né? Mas esse comportamento mais relapso em relação às telas da criança. O pai não tem consciência, não tem tempo, é mãe solteira, tem dificuldade de casamento, N possibilidades. Mas mesmo enquanto não tem, o pai tá lá com o telefone, a criança tá lá com o telefone. Então acho que uma coisa é a responsabilidade da escola e uma complementar, e talvez provavelmente mais importante, é a da família. Porque aquela criança, ela não tem dinheiro para comprar um telefone. Se ela tá chegando na escola com o telefone, é porque um adulto deu para ela, de algum modo. Justo. E o adulto não pensa duas vezes a gente fazer isso com responsabilidade. Há alguns anos atrás, tinha aquela historinha de que o Bill Gates, ele limitava a 2 horas por semana, porque os filhos dele podiam usar computador porque era perigoso. E hoje em dia a criança passa 20 horas por dia, se deixar ou mais, com a cara enfiada numa telinha, que é muito pior do que era um PC há 20 anos atrás, se a gente for pensar em matéria de... Sim. O conto, essa telinha é feita para prender a atenção da criança, para viciar literalmente a criança. Sim. Senhor Elmo, certo? Eu fiz aqui um monte de... Fui escrevendo quando vocês estavam falando aí, e algumas coisas que o Thiago até falou, mas antes de mais nada eu gostaria de mostrar aqui, ó, o primeiro iPhone que eu tive em 2009. O iPhone como era, gente. iPhone 3GS. Que safado. Esse aqui tem 15 anos. E esse aqui tem 10 anos, cadê? 10 anos. E tem outros aqui, só que eu não achei, não. Você percebe quando a pessoa é rica quando ela tem muito mais de um iPhone, Burguês safado. Quando ela tem toda a geração de iPhone. Não, menos, bem menos. Então, olha, a tecnologia, ela dá pra ser utilizada na sala de aula, ou daria pra ser utilizada na sala de aula se a gente conseguisse dar limite aos meninos. Mas é muito difícil isso. E vocês falaram aí sobre a questão de família e tal. Eu tive que mudar a minha forma de dar aula nos últimos 19 anos. Quando o YouTube, porque hoje o YouTube não é mais famoso, não faz mais sucesso. Mas quando o YouTube começou a fazer sucesso, eu tinha que falar na sala de aula como um YouTuber. Sim, eu entrava na sala como se fosse um YouTuber, eu dava aula como se fosse um YouTuber. Eu lembro que na época daquele filme... do Let It Go, Frozen. Eu dava aula dançando os meus meninos do sexto ano. Let it go. Não é à toa que eu sou o professor preferido, modéstia à parte, dos meus alunos, porque eu sempre vou acompanhando. Só que agora tá muito difícil, porque o que tá na moda é o TikTok. O TikTok é extremamente rápido, não tem como eu dar uma aula rapidamente pra acompanhar o TikTok, mas eu tenho que ficar dando assunto, mas mudando a temática do mesmo assunto o tempo todo, porque senão o menino não vai prestar atenção em você, porque você é desinteressante. O meu TikToker, o Eugene lá do Stray Kids, ele é muito mais interessante do que o professor Elmo na sala de aula. E aí o professor já perde e muito pro celular aí. Tem uma outra coisa, além de ser extremamente exaustivo pro professor tentar controlar uma sala de aula onde os meninos não querem absolutamente nada, ficar com a cara enfiada no celular, ainda existe os influenciadores que ensinam certas coisas aos meninos. Você fala assim, ó, você não vai no banheiro agora porque você acabou de chegar no intervalo. Aí ele fala, mas o influenciador tal mostrou que na lei tal eu tenho que usar o banheiro. Você vai me dar coloca esse celular aqui em cima, por favor. Na lei tal diz que você não pode tomar meu celular porque o influenciador tal disse isso. Eu trabalhei no colégio que tinha uma caixinha que os meninos colocavam o celular na caixinha. Mas, com o passar do tempo, o próprio colégio foi deixando e acabou caindo em desuso. Eu sou professor de geografia, a mais completa e perfeita disciplina para se usar a tecnologia. Eu
com o celular dos meninos, às vezes eu faço eles utilizarem pra utilizar mapas. Eu posso fazer as imagens, posso dar aula com imagem ali pelo celular. Eu trabalho numa escola que é muito próximo ao aeroporto, eu sou viciado em avião. E aí eu utilizo aqueles app de rastreamento de voo pra poder dar aula, quando eu vou dar aula de mapa, quando eu vou dar aula de coordenada geográfica e tal. Mas, isso quando a gente consegue que o menino preste atenção, porque na maioria das vezes, eu não sei se foi o Thiago ou o Dalton que falou, que os meninos passam a noite toda acordada e quando chega na sala de aula tá dormindo. Sim. Outra coisa é um inferno do chat GPT. Gente, eu passei um trabalho por meninos para eles falarem sobre IDH e o GPT deu uma resposta a ele falando de um INSS. E aí, eu tô na hora da apresentação, eu dei o nome IDH, a inteligência artificial entendeu um outro IDH, e aí a menina apresentando uma coisa que eu nem conhecia lá sobre INSS, que era um índice de alguma coisa do INSS, não entendia nada. Aí você percebe que os alunos não fazem mais trabalho, os alunos copiam coisas que já vêm prontas de inteligência artificial. Mas e aí, que nota você dá pra ele? 0, que nota? Se ele não fez nada. Tá, porque precisa entender que ele não pode fazer isso. Eu já falei umas 300 vezes que o chat GPT, aquilo que ele não sabe, ele inventa. Eu falo, não use essa merda. Aí dá com a bibliografia, eu vou olhar, chat GPT, eu olho pro aluno e falo assim, bicho, você tá pedindo pra eu te dar 0, velho. Tem que levar 0. O Adria, as famílias, as instituições de forma geral estão falindo. E quando uma falha, se o Estado falha, a escola não funciona. Se a família falha, a escola não funciona. E o que a gente está vendo é, a família está falhando, o Estado está falhando e a escola, por consequência, também. Uma vez eu fui participar de uma reunião, a mãe chegou pra mim e falou assim, eu não sei o que eu faço com meu filho. Aí eu falei, se a senhora que é mãe não sabe, eu sou o professor dele, eu também não sei, me desculpa, mas eu não tenho a mínima condição de participar dessa reunião. A outra disse que não tinha condição de conversar com o filho. Eu falei, leva na terapia, e a senhora também precisa, porque se uma mãe não consegue conversar com o filho, precisa de terapia o menino e a mãe. Geralmente eu passo mais terapia pra mãe do que pro menino. E uma outra coisa é que os pais estão deixando os filhos serem criados por telas, porque o pai não quer cuidar mais do menino. É muito mais interessante, como o Thiago disse lá no aniversário, que os pais deixavam os meninos lá no celular, porque o pai também quer ficar pendurado no celular dele, certo? O pai fica, é muito mais cômodo isso, muito mais cômodo, e é um assunto extremamente complexo, e eu não sei pra onde a gente vai caminhar, gente, eu não sei pra onde a gente vai, se não proibir a celular em sala de aula. Só quero fazer 2 adendos. Em relação a esse negócio de os pais não cuidam dos filhos. É o que eu falei, não existe solução simples para problemas complexos. Esse pai tá cansado? A gente tá em plena discussão aí da escala 6x1. Exatamente. Esse pai tem pique, esse pai sai de casa às 6 horas, chega às 10, ele tem tempo de conversar com essa criança sobre escola, sobre telas, sobre influencers, ele tem tempo, ele tem ânimo. E ele tem tempo de consumir conteúdo crítico sobre criação, sobre a influência da tela pro filho também. Exatamente. Ele tem esse tempo de absorver para poder passar. Outra coisa, vamos supor na festa que o Thiago tava. Concordo que a criança tem que brincar e tudo mais, mas o homem falou assim, esses pais também querem ficar na tela. Às vezes é o único, nesse domingo, nesse churrasco, é o único lugar que ele tá exausto da semana toda, que ele pode ficar em paz, tomar uma cerveja, conversar com os amigos. É o único momento de interação social que esse pai tem, fora do trabalho, com pessoas de quem ele gosta. Ô Sandra, me desculpa, mas eu te perguntar, se um pai trabalha a semana toda, qual é o único momento que ele tem pra ficar com o filho um pouquinho, se não é num evento como esse? Eu não estou te criticando, eu estou falando. Não, eu estou fazendo só uma pergunta. A sociedade está assim, esse pai está exausto, o filho, ele vê, embora ele não tenha um tempo de qualidade, ele está com o filho todo dia. Isso. Com os amigos, com o resto da família, os irmãos, os cunhados, a mãe, o pai, ele não está. De repente, nesse domingo, é o único prazo. Ele pensa assim, eu não estou fazendo um julgamento de valor, eu estou colocando fatos, as coisas são assim. E às vezes também é o único momento que esse pai sabe que, mesmo deixando essa criança solta, ela não vai morrer, porque tem outras pessoas que vão estar olhando para aquela criança também. Só porque é meus parentes, eu vou só salientar que eu tô julgando sim, tá? Para isso.
Não, é o que eu tô falando. Eu não tô fazendo juízo de valor, eu tô expondo fatos. É assim que a vida anda. Por isso a nossa discussão sobre a escala 6x1. E outra coisa, eu só queria comentar que o Bruce falou aqui sobre a interação do professor, se o professor desse uma aula como Castanhari e tal. Primeiro, a escola, principalmente a pública, em especial a pública, ou talvez só a pública, não sei, nunca estudei em escola particular pra saber como é, mas numa escola pública, você não tem verba pra você fazer experimentos. E eu tenho um amigo que ele já era professor quando a gente fazia faculdade de Direito, ele já era professor, se formou em Direito, mas ainda tá na educação, ele não advoga. E ele, do bolso dele, ele comprava revistas de didática, de montar essas coisas aí, de fazer célula com gel de cabelo, pra mostrar como funcionava dentro de uma célula. E ele, se ele fosse comprar os materiais, era do bolso dele que ele comprava, porque a escola não tem verba. O poder público não dá verba. Então, por mais boa vontade que o professor tenha de ser um Castanhari lá na frente dos alunos, dificilmente ele vai conseguir ser isso. Fora que esse professor, ele tá cansado, gente. Em quantas escolas vocês trabalham? Pera ainda que eu tenho que contar. O Elmer é 10, né? Eu tô com 3 agora. Atualmente só uma. Ano passado eu trabalhava em 5. Então, é muita aula, é muita escola, é exaustivo. E a remuneração a gente sabe como é que é. Fora todos esses problemas que o professor passa dentro da sala de aula, esse estresse de não ver resultado, ou de ver pouco resultado, da sensação que dá de estar nadando contra a maré o tempo todo, esse esforço que não devia ser tão esforço assim. Então, sem verba, sem tempo, exaustivo, ganhando pouco, trabalhando o máximo possível, é difícil, gente. É difícil. Sim, é o que eu falo, a educação é ruim, tá? É ruim. Quais os fatores que estão levando? Exato. São N fatores, não é uma coisa, não é abandono da família, porque essa família não está abandonando porque quer, ela está abandonando por outros fatores que estão atrás. Capitalismo. Exatamente, capitalismo. Ela está abandonando essa criança por outros fatores que estão atrás dessa sociedade. Abandono paterno, falta de tempo, escala 6x1, falta de educação familiar, sexual, e falta de senso crítico, tudo, cansaço, exausto, tudo está contribuindo para que as coisas só piorem. Eu queria falar só uma coisa antes da mudar, mas eu tenho muitos alunos que do pai não trabalha. A Sandra, tem gente que tem pai que não tá nem aí pro filho, Sandra. Não tá mesmo, não é. Mas aí você tá falando da exceção. Elma, não, deixa eu falar. Aí você tá entrando em exceção. Nós aqui estamos colocando regra, entendeu? Porque é claro que tem pai que não tá nem aí pra filho. Tem pai que mata filho. Sempre. Não é essa a questão. Aliás, uma regra até muitos anos atrás, era pai comprar cigarro e não voltar mais. A gente tá vendo essa regra mudar. Ainda é a regra. A gente tem visto mudar muito essa questão de pais abandonarem filhos, mas eu não sei se é tão regra, não sei. Tô falando aqui data meu cu, bota a vírgula do Cristiano aqui. Do que você tá falando? De ter nome na certidão de nascimento ou ser presente na vida do filho? Tem pai que é presente, tem pai que não é. Eu acho que, não sei, não posso dizer se é regra ou não, mas eu acho que tem havido uma mudança nesse ponto. Calma, tem lugar e tem lugar. Eu tô puxando de cabeça aqui, tô tentando lembrar por cada carinha. Na minha turma de 8º e na minha turma de 9º, eu acho que eu conto no dedo as crianças que têm uma família, sabe, pai, mãe, normal em casa. Muito é criado por avô, criado por avó, criado por tio. Mãe usar de droga, pai foi preso, pai morreu. Os pais são separados, a criança cada dia está num lugar diferente. Tipo assim, é uma realidade específica de um bairro de periferia de Juiz de Fora. A realidade da Tereza, na escola particular, é completamente diferente nesse quesito. Vai ter muito mais família estruturada. Sim, é diferente, mas quando você coloca dentro da parcela de classe média alta em relação à periferia, você vai ter menos crianças com famílias estruturadas do que a maior parte são dessas famílias estruturadas. E quando eu falo que são outros fatores, que o Elmo falou assim, a maioria larga a mão, não é que larga a mão, a maioria sim, é uma avó que está cuidando, são outros fatores, não é descaso, a família larga, não, são outros fatores que têm contribuído para esse tipo de coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui aos meninos que estão na escola, quem de vocês trabalha em escola particular? Eu acho que não dos dois, né? Mas quando tem reunião de pais, aparece tipo assim,
30% dos pais na escola. Queria eu que parecesse tudo isso. Depende. Sexto ano aparece. Nono ano, não. Pronto. Agora eu vou falar da minha realidade, de que eu trabalho também em classe média e trabalho também em periferia. Sandra, na classe média aparece o mesmo tanto de pais que aparece nas escolas de periferia de municipal que eu trabalho. E onde estão esses pais, Elmo? Aí eu não sei, Sandra. Os pais não querem saber dos filhos, não querem saber. Só aparecem na escola no final do ano pra saber por que o menino não tirou aquela nota que deveria ter tirado. Não, de novo eu vou ter que discutir com você. Você está colocando a conta de tudo que está acontecendo, simplificando absurdamente, falando que isso é abandono. Não é. Não. Sandra, eu tenho 19 anos de sala de aula, Sandra, eu falo que é porque eu tenho um aluno que de 13, 14 anos que tá reprovando pela segunda vez porque a porra do pai não vai buscar um boletim. Porque o pai sabe, porque a gente liga, a gente vai atrás e o pai não aparece na escola pra pegar um boletim. Como é que uma menina de 14 anos reprova pela segunda vez por falta? Sim. Quantos desses alunos você tem? Um monte. Sandra, é a maior parte da Um monte turma, quantos? Sandra. Um monte quantos? Você tem 40 alunos. Quantos por cento? Toda sala tem 5, 6 que o pai nunca pisou na escola e esses são os casos de reprovação. 5, 6%. Isso... Calma, não é 5, 6% não. Isso não é a maioria. Oh, meu Deus. Ô, Sandra. 5, 6 alunos? De quantos? 40? É isso que a Sandra tá perguntando? Não, vocês estão ouvindo só a informação que é conveniente. Ouve de novo que o Elmo sabe o que eu tô falando. Nós temos os casos extremos e tem os alunos que não dão trabalho. Mas mesmo esses que não dão trabalho, muitos pais não vão. Se você pegar de uma sala de 30, se vai 10 pais, são muitos. Oh, 10? A média ali, quando vai, isso, de novo, conforme os anos iniciais vai indo pra ensino médio, esse número vai diminuindo. Pai de aluno de ensino médio não pisa na escola, só vai pra fazer matrícula e pra fazer transferência. No resto do ano nem pisa na escola. O Dalton, eu não tô dizendo que isso não é um fato. Eu estou dizendo que o fato de um pai não comparecer a uma reunião escolar não significa abandono. Eu estou dizendo que o abandono que vocês chamam de abandono, ele é consequência de dezenas de outros fatores sociais. Você entendeu? Abandono é o cara engravidar uma menina e sumir na vida e nunca mais olhar para a cara da criança. Isto é abandono. O que vocês estão falando eu chamo de ausência. Os pais estão ausentes. Agora, estão ausentes por quê? Estão ausentes porque estão trabalhando? Estão ausentes porque morreram? Estão ausentes porque não têm condição de ir? São doentes? Estão criados pelas avós? Pelos tios? O que está acontecendo com esse pai? É o que eu falei lá atrás. O que esse pai já está trazendo quando ele bota essa criança no mundo? Quais os traumas? Quais os problemas financeiros? Quais as questões sociais que esse pai está passando para que isso chegue na consequência que a gente está vendo agora? Não é assim. Abandona, pronto. Não é assim. Deixa eu só tentar exemplificar o que a Sandra tá querendo dizer, porque eu acho que eu entendo o que a Sandra tá querendo dizer. Não que vocês são burros e não entendem o que a Sandra tá querendo dizer. Se eu me lembro bem, os últimos dados do IBGE, a média do salário no estado de São Paulo, a média salarial no estado de São Paulo, era de R$ 2.400 ou R$ 2.500. A média. Isso significa que tem gente que ganha muito mais e tem gente que ganha muito menos. Se a média é R$ 2.400, convenhamos que você tem que trabalhar muito para ter acesso a esse valor de R$ 2.500. Esse trabalhar muito significa você muitas vezes perder de 4 a 5 horas em transporte público e de volta, trabalhar pelo menos mais 8 horas, me ajuda a fazer a conta aí, 8 com 5, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 das 24 horas, lhe sobram 10 horas. Você precisa de pelo menos 6 para dormir e continuar um bagaço no dia seguinte. Então eu falei de 14, 15 horas? 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, 19 horas a gente está falando em tempo que você não é necessariamente tão produtivo. Sobraram aí de 4 a 5 horas. Essas 4 ou 5 horas servem para quê? Para você ter que limpar a casa? Para você ter que fazer comida? Para você ter que se informar? Para você ter que cuidar do seu filho? Para você ter que entender como criar o seu filho? Eu acho que são esses os pontos que vocês, como professores, estão deixando mais ao cargo de uma única pessoa e não levando em consideração esses outros fatores externos que fazem com que a pergunta que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: o que está levando
esses pais a não terem o controle dos seus filhos, ou a não irem até a escola, ou a não fazerem o papel deles de pais. E é essa pergunta a gente não vai conseguir responder aqui, nesse programa, discutindo, porque são milhares de fatores que levam cada pessoa a não desempenhar o seu papel como pai, como um modelo, e aí até como o modelo de pai que a gente espera que os pais sejam. Ó, já que vocês gostam tanto de exemplo, que vocês pegam tudo, pega um exemplo, enfia no cu da gente e acha que aquilo é a regra, como sempre vocês fazem, deixa eu pegar um exemplo. Eu tive um caso de uma mãe processada por abandono intelectual de uma criança de 9 anos. Essa mulher, ela tinha problema de vício, ela morava na cidade sozinha, abandonada, não tinha marido, com 3 crianças. Esse era o mais velho, acho que tinha 7, 8 anos. Ela tinha mais 2 crianças menores, bebês. Não tinha creche, não tinha como trabalhar, porque não tinha com quem deixar as crianças, tem o problema da drogadição, recebe Bolsa Família, e é com isso que ela cuida das crianças, porque o pai não tá nem aí pra sustentar essas crianças. Ela pedia pra criança ir pra escola, em vez de ir pra escola, o moleque ia jogar bola, começou a faltar muito, e ela foi condenada por abandono intelectual. Agora você me diz, cadê o Estado pra essa mãe? Essa mãe abandonou o filho? Essa mãe abandonou este filho? Não, ela não abandonou este filho. O Estado não dá pra ela uma condição de se livrar da drogadição corretamente. O Estado não dá creche para ela deixar essas duas outras crianças dela para ela poder trabalhar. O filho da puta que fez filho nela não tá nem aí para criar os filhos. Ela não tem condição de levar e voltar com a criança da escola todo dia e ficar lá na porta da escola para ver se a criança vai ficar lá dentro. Ela não tem condição de nada. Ela não tem parente para deixar essas crianças na mesma cidade que ela mora. Ela não tem como resolver a vida dela. E isso não é abandono. Então, quando eu digo que não é a maioria dos pais que abandonam os filhos, que há problemas sociais por trás das consequências que a gente vê dentro da escola, é por causa disso. É disso que eu tô falando. O que vocês chamam de abandono, eu chamo de ausência. Porque nenhum filho tá abandonado lá. Os pais também têm seus problemas. A sociedade por trás daquilo ali também tem suas questões a serem resolvidas e solucionadas. Peraí, eu só quero falar uma coisa. Primeiro, eu não concordo com a Sandra e também discordo de algumas coisas que o Adria disse. Eu falei no início que eu tenho 19 anos de colégio. Eu trabalhei em colégio de classe alta, de classe média, de classe baixa, de escola que o menino levou arma pra me vender dentro da sala. Os colégios, todos eles, ficavam abertos todos os dias, inclusive sábado pra pai ir visitar. Como é que o ano tem 200 dias letivo? 200 dias letivo. Isso eu não tô contando os sábados. E um pai não pode ir no colégio durante 200 dias letivos pra perguntar como é que está o meu filho. Tá bom, não tem como. E o outro? Tá bom, não tem como. E alguém da família? Será que todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá no transporte esse tempo todo? Será que eu tenho que ser o psicólogo? Será que eu tenho que ser o pai, porque eu sou o pai de certos alunos? Será que eu tenho que ser mãe, porque eu sou mãe de muitos alunos? Mas quem manda você ser tudo isso, El? O trabalho. Sandra, na sala de aula, vocês não conhecem a realidade do professor brasileiro. Ah, se eu desse só a aula, seria bom demais. Seu Adria e dona Sandra, me desculpa, mas não é. Não, eu compreendo. Eu também tenho que ser psicóloga e amiga e conselheira dos meus clientes. Eu entendo, mas não é parte do trabalho. De 30 ao mesmo tempo, Sandra? Sandra, são 30 alunos em cada sala. 42 no meu 6º ano de cada sala. Mas, gente, é a profissão que vocês escolheram. Como é que vocês querem mudar isso? Ah, tá. Não, acabou aqui a discussão. Não. Desculpa, gente. Eu acho que vocês estão falando assim. É o meu problema, é o problema do outro, e estão deixando de ver que o problema é um total. Sim, é o que eu tô falando. O problema atinge todo mundo. O problema que atinge lá, atinge vocês aí. Exatamente. A consequência de tudo isso que vocês É isso estão que a gente tá tentando dizer. Tudo isso que vocês estão passando, de ter que ser psicólogo, você tem que ser psicólogo por quê? Cadê a psicóloga da escola? Exato. Cadê a psicóloga da escola pra você não precisar ser o psicólogo? Cadê a condição que o Estado tem que dar pra vocês como salário? Cadê o Estado que tem que dar a condição... Tem que ser menor a turma. Exato, como redução de turma. Cadê o Estado que tem que não só valorizar vocês como pessoas, como o trabalho de vocês é extremamente importante. A gente não tá dizendo que não. A culpa aqui não é de vocês, a culpa não é do pai, a culpa não é... E aí vou eu falar, a culpa é da porra do capitalismo, caralho. A gente fala isso todo programa. Obrigada. É isso que eu tô falando. Vocês estão jogando a culpa de tudo na família. É muito fácil, quando olha. O que eu tô dizendo é que a gente tem fácil jogar a culpa no capitalismo. Não, é muito além. Não é só isso.
Eu falei no início que o problema é institucional. O Estado está falido, a família está falida e, em consequência, está falindo a escola. Eu não estou tirando a culpa do Estado, mas os pais não estão nem aí. Quando eu falo isso, Sandra, não é exceção, não. Os pais não estão nem aí para os alunos, para os seus filhos. Não estão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, professores. Por que essas coisas acontecem? Por que esses pais não estão cuidando dos seus filhos? Na visão de vocês como professor, por que esses pais não estão nem aí com os filhos? A resposta está na própria pergunta. Os pais não estão nem aí para seus filhos. Tá, mas não tem um porquê? Adrian, eu vou tentar falar aqui que eu já desisti. Eu tô vendo o Elmo sofrer. Não, peraí, rapidão. Ai, não, eu tô vendo gente, pelo amor de Deus. Eu tô vendo o Não. Elmo sofrer, o Thiago sofrer. Eu vou tentar aqui, a minha última tentativa. Tem alunos que realmente... O pai vai na escola, vai ter elogio, vai ter coisa boa pra falar. Mas na grande maioria, o pai vai ouvir críticas que ele não quer ouvir, porque ele já conhece o próprio filho. E quando eu falei pra você lá do exemplo, assim, que a mãe falou que já largou, é porque a mãe dentro de casa não tem mais moral com esse filho. Porque desde o começo, como o Elmo já citou, ela abriu mão dessa criação. Abriu mão pra tela, pra celular, pro mundo, pra vida. E hoje que o menino tá com 12, 13 anos, ele que manda dentro de casa. Só que nós, enquanto professores, a gente não pode deixar esse moleque mandar na sala. Eu, enquanto professor, de fato, eu tenho que mediar vários problemas que às vezes vêm de casa, porque eu tenho uma porra de uma sala com mais de 30 meninos que tem que funcionar. Então, eu, enquanto professor, e a Sandra diz, faça só a sua função, eu tenho que ser a porra do psicólogo, porque o moleque não vai falar com o psicólogo, não vai falar com o pai, não vai falar com a mãe, e ele tá me apresentando um problema. E se eu não resolver a porra do problema dele, eu não dou minha aula. Se fosse só dar aula, era muito fácil. Mas, de fato, eu tenho vários pais que não vão pisar na escola. Repito, eu tenho um aluno que ia reprovar pela segunda vez por falta, sendo que ela não é uma menina ruim. Como é que a mãe tá vendo essa menina dentro de casa e não percebe que ela vai reprovar por falta pela segunda vez? Por que ela não vai pra escola, Dalton? Porque a mãe não cobra. Porque a mãe não se importa. Eu perguntei pra ela, a família não se importa. Quantos anos ela tem? 15 anos. E ela não sabe que ela tem que ir pra escola. É a mãe que não se importa? Sandra, faça-me o favor, Sandra. Faça-me o favor, Sandra. Quem cuida de adolescente é adulto, Sandra, é pai e mãe, bicho. Sandra. Entre o que o adolescente sabe e o que ele quer, tem uma Grand Canyon de distância. Mas a minha dúvida é a seguinte, por que essa mãe largou de mão? Porque, por mais incrível que pareça, tem gente que é assim, simplesmente larga de mão, não se importa. Colocou aquela criança no mundo, pode ter amado, pode realmente ter se importado, mas a vida aconteceu pra ela. Ah, então a vida aconteceu. Desculpa. Coisas da vida aconteceram. Desculpa. Por mais boa vontade que vocês tenham, vocês não vão entender o que a gente tá falando e a gente vive isso diariamente. Vocês não vão, gente. Claro que não, somos extremamente incapazes. Eles não se importam, eles não vão, eles não acompanham, eles não ligam. Estamos encaminhando aqui pro final desse episódio. Gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem encaminhar para comentaristasPod@gmail.com. Nós estamos tanto no Instagram, Twitter ou Blue Sky como @comentapod. Eu estou apenas no Letterboxd como @AdrianLemos. E onde as pessoas te encontram, Sr. Dalton Cabeça? Não me procura não, eu tô por aí. Mas se de tudo, quero saber se é bonito, se é feio, se parece com Elmo. Não parece com Elmo. Procura lá no Instagram, no @Dalton Cabeça, lembrando que é KBSA. Só tô lá. E nós temos também a nossa querida Nathani Félix no Blue Sky como Nathani Félix, com TH e X no final. O Sr. Roger Manrique no Blue Sky como Roger Manrique e no TikTok como Roger.manrique. E onde as pessoas te encontram, Sr. Elmo? Cara, as pessoas me encontram sofrendo na sala de aula ou no Instagram como Nemo Serra, e no Blue Sky como Elmo ou Nemo Serra. Nunca saberemos. Ok, é isso aí. Temos também a nossa mais nova contratada, a senhora Laís de Moraes, no Blue Sky como @LPMor22. E onde as pessoas te encontram, senhora Sandra Maia? Oi, vocês me encontram lá no Blue Sky, no @Sandra Maia, com Y e H no final, no Facebook, no grupo Sky Nerd Homem. Isso aí. E por último, mas não menos importante, onde as pessoas te encontram, senhor Thiago? Vocês me encontram passando raiva nas escolas de xixi fora e no Instagram, TikTok, Threads e Blue Sky, como @Tistoriano com TH, e é isso. Ok, é isso aí. Queria deixar um beijo e um abraço para o povo que interagiu conosco lá no senhor YouTube, para o senhor Bruce Nova, Laís de Moraes, o senhor Elmo Serra, que esteve por lá também, o senhor VT, o senhor Tiago Escudo de Carvalho, sumiu aqui os comentários para mim, o senhor Adrian Lemos, a senhora Laís de Moraes, eu não me lembro se eu falei ou não, e o senhor Rafael de Paula Thompson, e o senhor Juninho, também, por último aqui, que tá sem fotinha. E é isso, meu povo. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Beijo, tchau. 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 Então, que próximo.